Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa próxima videoaula. O tema dessa videoaula será tipos de rocha e o ciclo das rochas. Vamos compreender os três principais tipos de rocha e como essas rochas entram numa questão cíclica em que um tipo de rocha pode se converter em outro tipo. Então, turma, acima de tudo, o que é rocha? Já discutimos a ideia de mineral. Então, rocha nada mais é do que todo um agregado mineral em estado sólido. Ou seja, em outras palavras, rocha é um conjunto de minerais esses que são formados por elementos químicos. Podemos ter uma rocha de um único mineral, assim como podemos ter rochas que é formado por vários minerais, como por exemplo um granito. Em um granito nós encontramos quartzo, feldspato, principalmente esses dois elementos químicos, e a mica. E as rochas, elas vão ser formadas por diferentes processos químicos e físicos que darão a elas características distintas, possibilitando a sua separação em três grandes categorias que também serão subdivididas. Como uma rocha ela é um agregado de minerais, ou seja, ela tem a característica de acordo com os minerais que estão presentes nela, elas podem ser mais ou menos resistentes aos processos de intemperismo, consequentemente aos processos erosivos. Nesse sentido, as rochas elas vão se separar e se diferenciar a partir da sua composição mineralógica, a sua textura, a sua estrutura e também por meio da sua origem. Quando eu falo de composição mineralógica, eu estou discutindo quais são os minerais mais presentes e abundantes que nós encontramos em um determinado tipo de rocha, que é o que vai definir a composição química desta rocha. Por um outro lado, quando eu falo da textura de uma rocha, eu estou falando do tamanho, da forma e do arranjo em que esses cristais, ou seja, esses minerais, estão organizados na rocha constituinte. Já quando eu falo do ponto de vista estrutural, a estrutura seria relacionada ao aspecto externo da rocha, ou seja, a partir da configuração dos minerais, qual que é o aspecto externo da minha rocha? E o ponto de origem, ou seja, de onde que se originou a minha rocha, ela vai se dividir em três grandes tipos, que são as rochas magmáticas, também conhecidas como rochas ígneas ou rochas primárias, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas. Então, esses são os três principais tipos de rocha que nós encontramos sobre a superfície terrestre. Rochas magmáticas, ou também, como elas são conhecidas, rochas ígneas. Elas são formadas a partir do resfriamento do magma. Então, o magma é o material originário desse tipo de rocha. Como o magma ele é a questão da constituição do manto terrestre, ele é o material primário de formação das rochas. Esse magma, quando ele alcança a superfície terrestre e transforma-se em uma lava, por exemplo, a partir de uma atividade de erupção vulcânica, esse magma ele vai se resfriar, essa lava vai se resfriar, se consolidando em uma rocha. Geralmente, as rochas magmáticas são as rochas mais antigas que nós temos do planeta Terra. E junto com as rochas metamórficas, elas são responsáveis por 95% da quantidade de rochas pertencentes à crosta terrestre. Ou seja, basicamente, quando se fala da camada da litosfera, ela é formada basicamente por rochas magmáticas. Daí vem-se o nome também delas de rochas primárias. A partir da solidificação do magma ou da lava,
As rochas magmáticas, elas vão se diferenciar em dois grandes grupos, que vai depender muito do local de resfriamento e de transformação do magma ou da lava em uma rocha. Ou seja, quando a rocha sai dessa constituição, desse material mais pastoso, líquido pastoso, que é o magma, que é a lava, para o seu estado sólido. Nesse sentido, as rochas elas serão classificadas em intrusivas ou rochas extrusivas. As rochas intrusivas, ou também como elas são conhecidas como rochas plutônicas, é quando o resfriamento ele ocorre abaixo da superfície terrestre. Então o magma ele não alcança a superfície terrestre. E como ele não alcança a superfície terrestre, o seu resfriamento ele ocorre de maneira mais lenta. Nesse sentido, como o resfriamento ele é mais lento, mais gradual, dá a possibilidade da formação de minerais grandes, de minerais que acabam sendo visíveis a olho nu, como, por exemplo, em um granito. Em um granito, eu consigo observar os grãos de quartzo, os grãos de feldspato, os grãos de mica. Então, essas são as rochas caracterizadas como rochas intrusivas ou rochas plutônicas. Já as rochas extrusivas, ou também como elas são conhecidas como rochas vulcânicas, é quando o magma alcança a superfície terrestre. Ou seja, o magma, por meio de erupções vulcânicas, por exemplo, alcança a superfície terrestre, há esse derramamento de lava. Como as condições de temperatura e pressão na superfície da Terra são diferentes do seu interior, o magma ele se resfria de uma maneira muito rápida. E como esse resfriamento é muito rápido, não dá tempo de se formar cristais, minerais grandes. Ou seja, os minerais não são visíveis a olho nu. Como é o caso, por exemplo, do diabásio. Um outro tipo de rocha que nós temos são as rochas metamórficas. E as rochas metamórficas, ela se dá a partir da transformação estrutural de uma rocha pré-existente. Ou seja, uma rocha ígnea pode se converter numa rocha metamórfica, como, por exemplo, um granito transformar-se em um gneiss. Uma rocha sedimentar, como, por exemplo, o arenito transformar-se em um quartzito, ou um calcário transformar-se em um mármore. Esse processo se dá devido à questão do metamorfismo, ou seja, o aumento da temperatura e da pressão, que vai fazer com que a rocha ela ainda se permaneça no seu estado sólido, porém vai haver uma mudança na estrutura cristalina dos minerais que ali estão presentes, dando uma nova configuração àquela rocha pré-existente. Essas são as rochas metamórficas. Rochas sedimentares. Quando falamos das rochas sedimentares, o terceiro tipo de rocha são as rochas em que, dentro da constituição da litosfera, acaba apresentando um menor percentual, apenas 5%. Porém, se eu for considerar sobre a superfície terrestre, é onde temos a maior concentração delas. Quase que 75% das rochas que estão localizadas sobre a superfície terrestre são de origem de rochas sedimentares. E as rochas sedimentares, elas têm a sua origem a partir dos processos de intemperismo, transporte e acomodação, ou seja, o processo erosivo dos sedimentos. Então, mediante o intemperismo de uma rocha, seja uma rocha magmática, uma rocha metamórfica ou até mesmo uma própria rocha sedimentar, ele acaba desagregando a estrutura daquela rocha, que vai gerar os sedimentos. Sedimentos esses que serão transportados para regiões mais baixas, como fundo de vale, bacias sedimentares, oceanos, por exemplo, e esses sedimentos vão se acomodar. E com o passar de milhares e milhares e milhões de anos, esses sedimentos vão sendo acomodados, vai havendo novas deposições desses sedimentos,
que vai fazer com que haja um aumento da pressão sobre os sedimentos que estão localizados abaixo desse perfil estratigráfico. E esses sedimentos, mediante essa compactação, ou seja, essa litificação, vão se converter de sedimentos para rochas sedimentares. É o que acontece, por exemplo, com o processo de formação de um arenito. Vai havendo depósitos de areia, camadas de areia vão sendo depositadas e com o aumento da pressão, mediante o peso dessas camadas de areia, acaba se convertendo em um arenito. E as rochas sedimentares, nós encontramos três grandes grupos. As de origem química, como por exemplo fluorita, halita, por exemplo, que à medida em que há reações de processos químicos, como por exemplo a evaporação da água e acaba ficando o sedimento acumulado no fundo, acaba se convertendo em rochas. Pega aí os grandes desertos de sais, por exemplo, Rochas de origem orgânica, como por exemplo nós encontramos o petróleo. O petróleo, por exemplo, assim como o carvão mineral, é de origem orgânica e está presente em rocha sedimentar. E rochas de origem detrítica, ou seja, a formação de detritos, ou seja, a união de diferentes minerais, que vai dar a origem de rochas do tipo detríticas. E na história geológica do planeta Terra, dentro do processo das rochas, de formação de rochas, as rochas sedimentares, elas são as mais recentes, pois elas, para se originar uma rocha sedimentar, eu necessito de ter uma rocha pré-existente, seja ela uma metamórfica ou uma magmática, que vai passar por todo aquele processo de intemperismo, de erosão, acomodação, litificação. E, nesse sentido, elas são as rochas menos resistentes. Então, os agentes erosivos atuam com uma maior intensidade sobre as rochas sedimentares, que irão originar novas rochas sedimentares. Um fator muito interessante quando se discute rochas sedimentares é a questão energética e hídrica, pois são nesses tipos de rocha em que nós encontramos os combustíveis fósseis, seja o petróleo, seja o gás natural, o carvão mineral é um tipo de rocha, e além disso também encontramos a presença de aquíferos, como o aquífero Guarani, o aquífero Alter de Chão, onde nos poros dessas rochas, que a rocha sedimentar ela é muito porosa, e nos poros acaba ficando armazenado, sejam os combustíveis fósseis, ou seja, também a questão da água. A partir desses três tipos de rocha, nós vamos entrar na ideia do ciclo das rochas. E o que é isso? O ciclo das rochas é uma forma em que um tipo de rocha ele pode se converter em outro tipo de rocha mediante os processos químicos e físicos que ocorram no planeta Terra. Então, a partir de qualquer rocha, pode virar uma outra rocha mediante os processos de formação e consolidação dessas rochas. Por exemplo, observando a figura, vocês podem verificar que uma rocha ígnea ela pode sofrer o processo de intemperismo, erosão, transporte, sedimentação e a diagênese. A diagênese é o processo que vai converter o sedimento em rocha, ou seja, a solidificação, a litificação. Nesse processo, uma rocha ígnea ela vai originar uma rocha sedimentar. Se eu fizer o mesmo processo, por exemplo, de uma rocha metamórfica, e ela passando pelo intemperismo, a erosão, o transporte, a sedimentação e o processo de diagênese, esta rocha metamórfica ela vai também se transformar em uma rocha sedimentar. Já se eu voltar novamente na rocha ígnea e ela sofrer um aumento de temperatura e pressão, ou seja, passar pelo processo de metamorfismo, essa rocha ígnea ela vai se converter em uma rocha metamórfica, como um granito, por exemplo, virando um gneiss. E uma rocha sedimentar, por exemplo, se ela também passar pelo processo de metamorfismo, aumento de pressão e de temperatura, ela vai se converter em uma rocha metamórfica. É só eu pegar, por exemplo, um arenito
e a partir do aumento da pressão e temperatura vai se converter em um quartzito. Um fator muito importante que vocês têm que se atentar é que rocha sedimentar e rocha metamórfica, elas não se convertem diretamente em rochas ígneas. Antes de haver a consolidação e formação de uma rocha ígnea, ela tem que se fundir, ou seja, ela tem que se transformar em magma. Então, uma rocha sedimentar, a partir do aumento da pressão, da temperatura, até se chegar ao ponto de fusão, essa rocha ela vai se transformar em magma e a partir do seu resfriamento, daí sim, ela irá se converter em uma rocha ígnea. Se resfriar abaixo da superfície terrestre, uma rocha intrusiva. Se for a partir de um derramamento vulcânico, uma rocha extrusiva. E o mesmo ocorre para a rocha metamórfica. A rocha metamórfica, com o aumento da pressão e temperatura, tamanho é este aumento, vai fazer com que a rocha ela se transforme e chegue até o seu ponto de fusão, transforme-se em um magma, e esse magma, a partir da sua solidificação, vai se converter em uma rocha ígnea. Tudo bem, turma? Então, esse é o ciclo das rochas. O ciclo em que cada rocha vai se convertendo em outra mediante os processos que ocorrem, seja na superfície terrestre, assim como no próprio interior da Terra. Beleza, turma? Até a próxima!